Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Live Conversas de Coragem começando. O tema da nossa live hoje, o tema do nosso papo é como manter o bem-estar emocional. Sejam todos bem-vindos. Essa é a live Conversas de Coragem. Para quem não me conhece, eu sou a Letícia, eu sou psicóloga e eu trabalho nesse mundo digital para encorajar mães, para trazer uma dose de coragem para as mães frente à criação dos filhos, frente aos desafios cotidianos dessa educação dos filhos e para que elas possam recuperar essa essência de leveza, de amor conectado com os seus filhos. E hoje eu trouxe esse tema sobre o bem-estar emocional. Isso tudo dentro de um programa que eu venho trabalhando baseado em 3 tripés, que é o autoconhecimento, a rede de apoio e a mão na massa. O dia a dia, o planejamento, o cotidiano, a rotina. E dentro desse programa eu tenho várias temáticas, uma delas eu quero hoje te contar é sobre o bem-estar emocional, como é que tu traz esse equilíbrio. E eu vou te contar os meus pontos de vista, qual é as minhas bases teóricas, afinal de contas eu sou psicóloga, né? Psicólogo tem sim os seus autores de estimação, tem aqueles autores com quem a gente dialoga, que a gente troca informações, então eu vou te contar um pouquinho sobre isso. E eu preciso falar um pouquinho do que eu tô querendo falar para vocês e de qual é o meu ponto de partida quando eu uso essa palavra bem-estar, né? E por que ela é tão fundamental hoje em dia e, afinal de contas, que movimento é esse? Como psicóloga, né, a gente tem uma formação muito tradicional, imagina, eu já sou formada há 23 anos, então eu sou de uma geração onde a gente aprendia sobre psicanálise, né, onde a gente aprendia essas visões bem mais clássica, centrada em doenças, muito voltado para o curso de medicina, lá das bases da própria psiquiatria, né? Então era tanto que a minha faculdade na Unicinos, ela era dentro do Centro de Ciências da Saúde. A gente vem dentro da saúde como uma não doença, né? O conceito de saúde, ele tá ligado não estar doente, ou seja, tirar as doenças. E essa onda da psicologia positiva que se consolida nos anos 2000 com o Martin Seligman, mas na verdade ele já vem estudando autores aí que pensam a psicologia de uma outra forma desde a década de 1950, com o próprio Rogers, com o pessoal da linha humanista. Ele propõe uma psicologia voltada ao equilíbrio, uma psicologia que está voltada ao desenvolvimento desse equilíbrio nas pessoas, que ela realmente promova a saúde e não se preocupe somente em tirar essa doença ou em descobrir uma doença para então tratar. Não sei se vocês sabem, mas a gente estuda muitos manuais de transtornos mentais e essas classificações de transtornos mentais. Então, tem muitas linhas teóricas que elas precisam esse diagnóstico bem claro de um transtorno mental, esse diagnóstico, para poder fazer uma proposta de tratamento. E o que esses autores vêm estudando, estão refletindo, é que não necessariamente a saúde está somente na não existência de uma doença, mas sim em como as pessoas criam estratégias para esse equilíbrio pleno, né, biopsicossocial. E então o Martin Seligman é esse expoente, né, ele é americano e ele organiza esses princípios da psicologia positiva, né, ela ainda hoje a gente está começando a entender ela mais como realmente uma outra área de estudos da psicologia, mas ela é muito recente, imagina. A gente estuda coisas do século, né, 19, 20 e agora no século 21 é que isso está começando maiores estudos e estudos com evidências científicas, né? Existem laboratórios que estudam com evidências científicas
com pesquisas, com metodologias baseadas em ciência, essas práticas, né, e a eficácia dessas práticas da psicologia positiva. Eu tô só dando um contexto geral, porque, enfim, como eu falei lá no início, eu sou psicóloga, eu preciso contar para vocês qual é o meu ponto de partida, isso tá intrínseco a mim. E eu acho que conhecimento é sempre bom compartilhar, é sempre bom trazer essa luz, assim. Se tu tá aqui, tu deve curtir um pouco de psicologia também, então não custa nada saber um pouco da história da psicologia. O Seligman, que é esse cara que organizou, então, os princípios da psicologia positiva, ele coloca como 3 grandes objetivos da APP, da psicologia positiva, que ela teria 3 grandes conceitos. A psicologia positiva tem grandes conceitos e ela tem 3 grandes áreas. A primeira área é o estudo das emoções positivas. A segunda área é o estudo dos traços positivos, as nossas forças pessoais, e aí a gente tem toda uma linha dentro da psicologia positiva que são as forças de caráter, e isso são intervenções práticas, tá? Em psicologia positiva. E uma terceira grande área é o estudo de instituições positivas, tá? E aqui no Brasil, isso tá até um pouco mais ligado à questão até da área da sociologia, assim. É o estudo de instituições como família, liberdade, expressões de democracia, enfim. A psicologia positiva, ela avalia e potencializa o desenvolvimento humano a partir do olhar das emoções positivas e desse equilíbrio das capacidades humanas. Dessa forma plena, autêntica e genuína de viver a vida. Se estudou e vem se estudando pessoas que aparentemente talvez tivessem vários problemas e elas se denominavam felizes, elas sabiam como lidar com os desafios, né? Então tem milhares de estudos assim, e isso foi chamando a atenção desses pesquisadores e eles fizeram esse mapeamento das emoções positivas e dessas forças de caráter que potencializam as estratégias de enfrentamento das adversidades, porque afinal de contas adversidades todos temos e nós todos estamos sendo expostos a elas. Mas o que difere uma pessoa que supera e transforma essa adversidade e mantém o seu cotidiano daquela pessoa que se cristaliza frente talvez à mesma situação, ao mesmo desafio, né? Então, o que esses pesquisadores vêm delineando e vêm mapeando são essas características pessoais e que cada um de nós possui essas características com mais força em algumas e com menos força e com menos potência em outras, mas todos os seres humanos têm essas características como otimismo, humor, apreciação da beleza, coragem, visão analítica, espiritualidade, otimismo, perspectiva. Todos nós temos essas características positivas no nosso desenvolvimento e nós utilizamos elas em diferentes situações. Alguns usam algumas, outros usam outras. Eu sou uma pessoa que no meu mapa de forças pessoais tenho como principal característica de força, e é o que eu vou atuar para lidar no meu cotidiano, a apreciação da beleza e excelência. Essa força não é só voltada para aspectos artísticos de apreciação, mas apreciação de características, de valores e virtudes de um outro ser humano, né? Não é à toa que eu sou psicóloga e gosto e me sinto com muito prazer em executar o meu trabalho, porque eu me inspiro no olhar de uma virtude, de uma característica de um outro ser humano. Para a psicologia positiva, a saúde é esse equilíbrio. Mas como é que a gente pode entender o equilíbrio? Então, nós utilizamos um modelo que chama o modelo PERMA, né? Que são 5 observações, são 5 elementos
que a gente observa no desenvolvimento de cada humano, né, de cada relação que as pessoas estabelecem, e a gente analisa como é que as pessoas estão vivenciando as situações baseadas dentro desse modelo. É um modelo que PERMA, na verdade, é um acróstico de 5 letras, que cada uma dessas letras é uma observação relacionada a atitudes para que a gente possa observar se essa vida está em equilíbrio, como é que a pessoa está lidando com as suas situações. A primeira letra, que é o PERMA, né? Na verdade, acreditem, isso tá no inglês, então traduzido para o português, são as emoções positivas, né? A segunda letra, que é o E, é o engajamento. A terceira letra, que é o R, é os relacionamentos. A quarta letra, que é o M, é o propósito. E a quinta letra, que é o A, que são as realizações. Então a gente analisa a vida das pessoas, né, a partir desse modelo PERMA. Existe até um inventário PERMA para que a gente mapeie, num primeiro momento, esses níveis de bem-estar. E conforme o que vai aparecer ali, tu vai propor algumas intervenções, enfim. Aqui para o meu papo com as mães, o meu propósito nas intervenções é que elas encontrem, que vocês possam encontrar maneiras de equilibrar o bem-estar, de equilibrar a busca da felicidade e, mais do que isso, a manutenção, né? Eu até anotei uma frase do Gandhi, quem quiser anotar, ela também aí no seu caderninho de notas. Para mim ela foi bem significativa quando eu tava pensando esse papo hoje, né? O Gandhi fala assim: não existe caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. A felicidade é o fazer, é o que a gente pratica no nosso cotidiano, é essas relações que a gente vai estabelecendo. Já a tua vida, a partir dessa perspectiva do modelo PERMA, é poder, num primeiro momento, olhar para ela e enxergar qual é o teu ponto de equilíbrio e em que áreas tu consegue perceber que tu tá equilibrando e tá enfrentando com melhores ferramentas, e que outras áreas tu precisa aprofundar essas ferramentas, ou quem sabe até buscar um outro tipo de instrumental, um outro tipo de auxílio, e até no caso uma terapia, né? Ou então um outro tipo de trabalho. Para que a gente possa saber quais são as tuas características e quais são as tuas forças pessoais, que é o outro ponto que a psicologia positiva se propõe, a gente trabalha com um mapa de forças pessoais. São 24 forças de caráter, isso respondendo um inventário. Quem tiver interesse em saber sobre esse inventário, eu posso enviar um link que eu tenho no perfil da instituição VIA, e a gente consegue fazer um mapeamento dessas tuas forças de caráter. Mas o importante não é somente saber, porque afinal de contas, bom, é como fazer um exame de sangue. Ok, eu vou lá e faço um hemograma, eu sei que as minhas plaquetas estão assim, que os meus hematócitos estão assados, e eu faço o quê? Que a minha glicemia tá 130. Bom, e eu faço o que com essas informações? Então, não basta só ter informação, mas saber como que a gente vai trabalhar com essas informações. Esse mapa de forças, ele é um mapa que te dá um caminho a teu respeito, um caminho das tuas potencialidades, mas ele se torna uma ferramenta quando tu utiliza práticas que vão desenvolver essas ferramentas. E é isso que eu faço nos grupos de apoio, na mentoria que eu abri o ano passado, a mentoria Mães e Coragem. A gente primeiro trabalhou com as forças de caráter, cada mãe respondeu o teste, né? Respondeu o inventário do VIA. Depois a gente olhou para as forças de caráter de cada uma dessas mães, olhou as forças principais, que a gente chama forças de assinatura. E aí existem alguns exercícios para que tu possa desenvolver, no primeiro momento reconhecer, porque a gente não está acostumada
com essa nomenclatura da psicologia positiva, né? Onde que a gente enxerga atitudes de otimismo? Aonde que a gente enxerga atitudes de coragem? O que é uma virtude relacionada ao entusiasmo? O que é uma virtude relacionada ao humor, à espiritualidade, ao amor? Então, primeiro a gente tem que trabalhar bem essas nomenclaturas, né? Para poder reconhecer essas características pessoais. Porque a nossa tendência sempre é olhar para o negativo. Transformar essa visão para o positivo, ela é um processo, inclusive neurológico, muito difícil. O nosso cérebro, ele existe para nos defender, para nos proteger, né, a nossa integridade. Então, ele vai olhar muito mais para os aspectos negativos do que para os aspectos positivos. Então, ele vai cuidar muito mais das emoções negativas do que as emoções positivas. Tem um estudo de Harvard que fala as emoções positivas, elas são como um teflon, elas escorregam, né? E as emoções negativas, elas grudam como um velcro. Transformar isso é muito trabalhoso, né? Então não dá para fazer sozinho, é necessário esse apoio. Tem esse estudo de Harvard que aponta que para cada uma situação negativa, uma emoção negativa despertada, é necessário 3 positivas para diminuir, amenizar os efeitos dessa situação negativa no teu cérebro, no teu emocional, né? Então, cada uma negativa, tu precisa 3 positivas. Então, imaginem a dificuldade, porque se nós temos essa tendência de autopreservação, a gente vai enxergar, nós somos primitivos, a gente vai enxergar aquilo que é ameaçador. Por que nós temos situações de ansiedade, de pânico? Porque isso é um alerta do nosso sistema límbico de autopreservação. Isso é neurológico. Tá no hardware que já vem acoplado com a gente. E a gente tem que fazer muito esforço para transformar isso. E quando nós estamos falando da realidade das mães, o esforço é ainda maior, porque é ativado, além da autopreservação, a preservação desse ser que ela colocou no mundo. Então, ela amplia ainda mais todas essas situações, limites de perigo eminente. Então, assim, ela tem a tendência ainda maior de aumentar e aí vem os adoecimentos, né, que a gente vem conversando várias vezes, a tal da sobrecarga materna, né, e que faz com que tu assuma cada vez mais responsabilidades e domine as situações e esqueça a tua vida, te esqueça, né, por muitos e muitos momentos. O que eu queria trazer para vocês hoje? Que eu trabalho com essa linha teórica, que é a psicologia positiva, que é focada nas emoções positivas, que a gente tem como, a partir desse modelo PERMA, entender esse equilíbrio na tua vida e trazer esse bem-estar emocional, podendo analisar cada área da tua vida, que nós temos ferramentas práticas que são as práticas de forças de caráter, onde com atitudes, com práticas, com exercícios, tu vai poder vivenciar esse bem-estar. E quando tu tiver com esse bem-estar e quando tu realmente conseguir olhar para ti e te conectar, isso vai voltar para o ambiente onde tu vive. Isso vai voltar com certeza para essas relações com os teus filhos, para esse teu cotidiano. Porque muitas vezes tu acredita, não tem saída desse meio que tu tá vivendo, porque tu tá com esse olhar, né, voltado para a sobrevivência, para o negativo. O que eu tô te propondo e que eu tô te contando é que existem formas de tu dar um passo para trás, enxergar que existem outras experiências e enxergar que existem outras maneiras de tu te relacionar primeiro contigo e até com os outros. E aí eu quero te fazer o gancho para esse programa que eu tenho entregue para vocês, né? Que são os 3 pilares do meu programa. O primeiro pilar é o autoconhecimento, então é essa conexão contigo, com a tua bagagem emocional, com a tua história, com a tua criança interior,
com os teus gatilhos, né? O segundo passo é tu ter uma rede de apoio, é ampliar o teu repertório de experiências, é buscar te inspirar em outras vivências, em outras pessoas, né? Ampliar a tua visão, para que tu possa então vivenciar o terceiro pilar, que é o dia a dia, o cotidiano, o planejamento, a rotina, a mão na massa. Mas tu precisa desses 2 passos anteriores para chegar nesse terceiro momento. A psicologia positiva, ela não é para espectadores, ela não é para quem fica lá parado só recebendo. É mão na massa, tem que realmente fazer para começar a desmanchar essa culpa materna, para começar a vivenciar essa leveza que eu tenho certeza que tu deseja ter no teu cotidiano com os teus filhos, né? Naquilo que tu tá vivendo de preocupação e de desafio com eles. Quando foi a última vez que tu fez realmente coisas que te deixaram felizes? E não é só aquele momento feliz da explosão, mas realmente que aquilo permaneceu em ti. Que tipo de situações ou pessoas tu atrai para tua vida? Então, são essas reflexões que a gente faz quando a gente começa a olhar para as nossas relações, para as nossas emoções positivas, para o nosso senso de propósito de vida, para aquilo que a gente... Como é que a gente está engajado nas nossas tarefas, nas nossas atividades. Então, esses são os aspectos que eu trabalho nos meus grupos. E então hoje eu te contei sobre como a psicologia positiva traz o bem-estar, ela oportuniza essa reflexão sobre o bem-estar emocional. Eu te contei que a gente analisa o teu cotidiano a partir do modelo PERMA, que são 5 elementos que são focados nas emoções positivas, no engajamento, nos relacionamentos, no propósito e nas realizações. E a partir disso a gente vai conhecendo então as tuas forças pessoais e praticando formas e atitudes para que esse bem-estar realmente permaneça contigo e que tu possa ter uma vida com os teus filhos com mais leveza, com mais harmonia. Esse foi meu papo aqui hoje do nosso encontro da live Conversas de Coragem. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Um beijo bem grande para todos vocês e até semana que vem. Tchau!